Na época, eu estava atravessando um momento pessoal difícil e que eu não tinha detectado, que era o início de uma depressão. O resultado do empresário está limitado realmente ao próprio empresário, a Sim. cabeça, a maneira dele pensar. E é normal quebrar a cara, é normal errar. O acerto, ele existe porque teve erro. Então, nós que somos empresários, empreendedores, nós lutamos todos os dias. Se eu estivesse sozinha, tentando fazer sozinha, eu não ia conseguir. Não somos autossuficientes. Precisamos do outro e isso as pessoas precisam entender. Não seria tão provável se eu não estivesse no ambiente certo com as pessoas certas. Porque um líder, ele está mudando vida. Eu estou aqui com nada mais, nada menos que doutora Cristiane Leal. Ela é pesquisadora, é uma doutora, é uma professora acadêmica, estudiosa na realidade, pós-doutora na realidade, e também empreendedora, né? Cris, seja muito bem-vinda, querida. Vi as pessoas brincando de IA no Instagram. Somos inteligentes demais. Por isso criamos a inteligência artificial. A IA, ela entrou pegando o conhecimento que já existe. Para facilitar. Eu precisei muito educar os meus pensamentos. Se eu não tenho uma solução para o outro, eu não tenho uma solução para te dar, por que eu estou te criticando se eu não tenho uma solução para você? Ação, buscar ajuda, estar com as pessoas que já passaram por isso. Legal. E que podem nos ajudar. Muito bom. Quando você estiver sofrendo, lembre da sua maior dor. Você superou ela? Então continue. Fala, gente querida, sejam bem-vindos. Mais um episódio aqui do Catálise, é aqui que a gente desenvolve pessoas, acelera negócio. E vocês estão acostumados com esse lugar, esse ambiente. Nessa cadeira senta pessoas que constroem histórias realmente dignas de legenda. Gente que faz acontecer, empresários, empreendedores, líderes, pessoas proeminentes que realmente estão aqui construindo uma biografia realmente inspiradora. E elas vêm nesse lugar, esse espaço para dividir e te inspirar, para a gente trazer insights para você. É isso aí, você que é empresário, você que está com seu negócio, começando seu negócio, ou querendo alavancar, está num platô, querendo ir para o próximo nível, você tem que estar por aqui. Então já começa aí clicando. Se você não é inscrito ainda nesse canal, a forma que você nos incentiva a continuar fazendo esse trabalho é se inscreva. Se inscreva aí. E pega também, manda para mais pessoas se você já foi beneficiado, você tem escutado, tem visto, né, o nosso investimento de tempo e energia para trazer um conteúdo de valor para você. Então esse é o nosso combinado aqui. Você se inscreve, manda para algumas pessoas e vamos lá. Hoje, a conversa aqui vai ser de altíssimo nível. Eu estou aqui com nada mais, nada menos que doutora Cristiane Leal. Seja muito bem-vinda. E se eu falar o currículo dela aqui, a gente vai ficar uns 15 minutos só falando, mas só para vocês saberem, ela é pesquisadora, é uma doutora, é uma professora acadêmica, estudiosa na realidade, pós-doutora na realidade, e também empreendedora, né? Tem aí algumas iniciativas, alguns projetos empreendedores, a gente vai falar, vamos conversar aqui sobre negócios, marketing, carreira, te inspirar. Cris, seja muito bem-vinda, querida, viu? Muito obrigado pela sua gentileza de vir aqui e se dividir com essa audiência, com essa turma. Seja bem-vinda. Eu que agradeço imensamente o convite. É uma oportunidade que a gente tem de mostrar para um público seleto, né? Porque é um público seleto, as pessoas que param para realmente ouvir o que é importante é um público seleto. Verdade. E falar sobre a nossa história, como a gente começou, de que jeito começou e por que permanece. Verdade. Isso faz toda a diferença e isso inspira. E você falou uma coisa legal, a turma que para por aqui e que está disposta a ficar aqui 40 minutos, 50 minutos escutando realmente, se conectando, né? Chega em casa, coloca na tela da TV e começa a assistir um papo de valor como esse, conhecendo os bastidores, né? De personalidade, pessoas que elas conhecem às vezes pelas redes sociais, conhecem distante aí, não conhece os bastidores, poder ver um pouquinho dessa história, isso inspira. Então, você que está aqui, você que chegou até aqui já é diferenciado, é isso mesmo. Cris, e conta pra gente então, pra gente começar essa conversa. Como é que começou essa história sua, né? Como empresário, eu sei, conheço a história, é uma acadêmica, é professora, né, da universidade, inclusive minha colega na universidade.
Mas você tem também uma caminhada empreendedora, negócios aí, tem inspirado, tem feito grandes negócios, tem projetos, tem lançamentos, né, por fazer, daqui a pouco vai falar um pouquinho. Mas como é que começou também, como é que foi essa virada, como é que você começou aí com seus negócios, né, digamos assim. Conta pra gente um pouquinho, como é que foi essa transição, essa virada? Eu sempre gostei, né, da parte do empreendedorismo, eu sempre queria fazer algo diferente à universidade. Uhum. Então, foi quando eu comecei, na verdade, antes mesmo de chegar no marketing, eu cheguei a ter uma loja de Oh, que joias. legal! Então, era porque eu queria fazer algo diferente. E essa loja de joias não foi muito para frente, porque eu também não tinha experiência na época, não sabia como lidar com os negócios, mas eu tinha vontade de fazer isso. Parei, depois continuei na universidade e veio a época da pandemia. Uhum. E na pandemia eu me senti um pouco perdida com aquela sensação de ter que ficar em casa, uma vez que antes da pandemia eu já tinha assumido cargos importantes na universidade e tinha uma vida muito dinâmica. Uhum. E esse dinamismo começou a me fazer falta na pandemia. Foi quando eu comecei do nada, a estudar marketing no intuito de levar o meu conhecimento, que é ciência e tecnologia de carne, para as pessoas. Não no intuito de ajudar empresas, não Uhum. foi esse o intuito inicial. E aí eu comecei a gostar do que eu estava fazendo, do que eu estava aprendendo, do que eu estava estudando e fui dando continuidade àquilo porque passou a me fazer bem. E ironicamente ou não, não sei se o termo seria esse, na época eu estava atravessando um momento pessoal difícil e que eu não tinha detectado, que era o início de uma depressão. Minha mãe detectou e eu cheguei a negar sobre isso. E sem psicólogo, eu falo que foi sem psicólogo, o meu psicólogo ou a minha psicóloga foi o marketing digital. Uhum. Eu realmente mergulhei no estudo e recebi muitas críticas também na época de pessoas da família e pessoas externas também, que diziam que para que você está fazendo isso se você já estudou tanto? O que seria estudar tanto? Eu já tinha pós-doutorado. Para que estudar de novo? Aí o pós-doutorado realmente, só para quem não sabe, é uma jornada de formação acadêmica, assim, que você vai ter aí, cara, 4, 5 anos de graduação, mais 2 anos de mestrado, mais 4 anos de doutorado e mais pelo menos um ano depois de um pós-doutorado. É realmente o topo da cadeia, digamos assim, Na cadeia. no que se chama, né, de formação acadêmica, intelectual. Já tinha Isso, estudado bastante mesmo, e agora você estava já. começando de novo, estudo e recebe um monte de crítica ali. Só que Resistências. Como isso, eu acho que sempre acontece quando há uma mudança, quando as pessoas têm uma expectativa sobre você e você de repente construiu um caminho de transformação e mudança, né, Cris? exatamente, porque eu entendi, escutando outras pessoas do meio, que eu vivia realmente numa zona de conforto, onde você já chegou a esse patamar, não precisa fazer mais nada. Só que o fazer diferente era o que ia tornar a minha vida diferente, como ser humano, como pessoa, como me sentir útil de verdade. Não que eu não fosse útil na Sim. universidade, não é isso, mas eu estava acostumada com a universidade. Então eu comecei a me desafiar. E esse desafio deu gosto, deu satisfação ao fazer aquilo. Eu Novo queria o brilho, novo, exatamente. significado, sentido, talvez, né? Isso. Então E esse novo, esse sentido, conhecer pessoas, escutar pessoas, novas bolhas, novos ouvir, circuitos, né? ouvir podcasts, ouvir vídeos, né? Ouvir pessoas que estavam, que já tinham passado também por Aham. algumas questões e que também estavam vivenciando aquele momento difícil da pandemia, mas que também estavam buscando mudar de vida, não só questão, não é questão financeira, é importante deixar claro isso. Sim, sim. A prioridade é mudar mentalmente para que Legal. depois conquistasse as outras coisas. Sim. Então isso fez um efeito muito grande para mim e eu sou simplesmente grata ao marketing digital no sentido mais amplo que ele possa existir. Que bacana. Então eu poderia dizer assim, só para transformar isso também você falou uma coisa aí e me tocou assim. Você estava vivendo um momento de transição do ponto de vista psíquico ali, e sua mãe começou a detectar que você não estava bem emocionalmente, Sim, e aí você encontrou um novo sentido. É interessante que você deu um significado diferente para um labor, para o trabalho. Encontrou alguma coisa que deu sentido e isso te trouxe saúde emocional e de repente você estava aprendendo algo novo, uma nova
competência, digamos assim, uma nova skill, e surgiu um negócio também a partir daí, né? Sim. O marketing digital então entrou na sua vida a partir da pandemia e dali... Era aquele se expor, sujeito ao que até hoje muita gente tem esse receio, né, de se apresentar na rede social ou em qualquer local. Mostrar cara. Mostrar a cara em qualquer local, seja onde for. As pessoas ainda têm esse receio, preocupadas com o outro. Pô, que então legal. Isso Bacana. Fez eu entender que o outro não media, não tinha condição de me mensurar a mim. Eu precisava me fazer essa mensuração. E fui trabalhando isso com o tempo, não é da noite para o dia. Isso não acontece da noite para o dia, você tem que insistir em querer estar naquele local. E eu fui fazendo isso. Ainda faço isso. Porque a gente passa por isso, nós que nos tornamos públicos, Sim, né? Eu esqueci de falar hoje. Você se tornou público também, né? A Cris é uma influencer, né? Você criou e você se tornou público, sim, né? Então, sim. a partir do momento que nós nos tornamos públicos, as pessoas começam a olhar para você. Olhar pra gente com olhares bons e olhares ruins. Exato. Ou os pares. Isso. Aí você falou, são os pares, são amigos, família, as pessoas que criam uma expectativa sobre você, sobre sua carreira. E aí, de repente, você contraria todo mundo, né? Tá tudo certo. E é interessante porque você falou que eu sei que a maior parte das pessoas que estão nos escutando aqui, boa parte, né? Elas têm medo de colocar cara. Tem medo de, por exemplo, a pessoa que tem um negócio lá, ela tá começando, ela às vezes contrata uma influencer, ela contrata alguém, mas ela mesma não consegue colocar cara. Fazer um conteúdo, gravar um stories, gravar um vídeo, enfim, bota cara. E a maior parte do medo das pessoas realmente é um medo de julgamento. Do ponto de vista psicológico, nas camadas mais internas, é o medo dessa exposição, é o medo de não ser aceito, é o medo das pessoas julgarem, no final das contas. Todo mundo acaba passando por isso, todo mundo tem isso. A cura disso é ação, né, Cris? Assim, que é o que fez diferença para você. Ação, buscar ajuda, estar perfeito. com as pessoas que já passaram por isso. Legal. E que podem nos ajudar. Muito bom. Isso é muito importante. Nós não somos autossuficientes. Vem cá, você está assistindo esse papo e ainda não entendeu o que é a Mentoria 5X? Eu vou te explicar. É um programa de aceleração de resultados para pequenos empresários. Vai fazer o seu negócio ir para um outro nível de gestão e liderança. Talvez você nunca fez uma mentoria, não sabe exatamente do que se trata. Talvez você não sabe se é um momento para você. Então o que a gente vai combinar? Aqui nessa tela agora está aparecendo um QR Code. Você pode apontar o seu celular para aí, fazer uma aplicação, tá? A gente vai diagnosticar totalmente gratuito se é um momento para você entrar na mentoria, ter um mentor para fazer o seu negócio alavancar de verdade. Então clica aí que eu tô te esperando do lado de cá. Fechou? Vai lá, o que você está esperando? Clica aí, bora! Precisamos do outro e isso as pessoas precisam entender. Então, quando você busca, eu já fiz várias mentorias, já fiz cursos bons, cursos ruins também, acontece, faz parte, e é bom porque a gente consegue ter uma régua do que é bom. E já fiz cursos até de inteligência emocional, justamente para entender como me posicionar, como me conhecer melhor, como reconhecer a minha identidade, saber que eu não preciso ser reconhecida, depender do reconhecimento das outras pessoas, eu preciso me reconhecer primeiro para que isso reflita nas pessoas. Então eu fui compreendendo isso e fui me posicionando, esse posicionamento digital que às vezes as pessoas querem criar um personagem, não tem necessidade nenhuma da gente criar um personagem, a gente precisa se posicionar melhor. Legal, legal. Isso já é uma desconstrução, inclusive, isso, né? A gente precisa se posicionar melhor sem mudar a nossa essência. Legal. Isso eu sou muito criteriosa em relação a isso. Eu falo muito isso para os meus clientes. Legal. Fala mais sobre isso para todos. Eu não quero ser igual ao outro colega, a outra pessoa, a outra empresa. Seja você, como você é. Agora, melhore. Se você percebe que precisa melhorar alguma coisa, melhore. Se o jeito de falar não está bom, melhore. Mas melhore dentro da sua essência. Legal. Entende? Então, não querer imitar ninguém. A gente vê muito isso, Sim, muita gente quer imitar o outro. Muito. A gente chama de mimetismo, né? As pessoas assim, principalmente aquelas coisas que estão dando certo, parece que tá dando certo, aí todo mundo começa a copiar. Exato. Copiar as trends, às vezes, acontece muito isso, né? As trendzinhas, o que tá em alta, vamos todo mundo fazer, tem que fazer isso, tem que fazer, tá. E aí você falou uma coisa muito poderosa, que assim, eu acho que é uma linha
que determina muito essa coisa do você perder o medo de ser autoral, perder o medo de arriscar, perder o medo de colocar a cara, quer saber quem você é. Porque quando você descobre quem você é de verdade, assim, o que que você ama, valoriza, quem você é essencialmente, né? O que que você ama, valoriza, quando você se olha pro fim, quando você olha pro fim, as histórias, eu digo que um dia a gente vai viver só de contar histórias, meio que histórias eu quero construir para contar um dia. Quando você reconhece de fato no combo a sua identidade Sim. verdadeira, não o que falam, o que esperam, mas quem você é de fato, você perde esses medos, né? Então, assim, é uma busca de autoconhecimento. Você falou, fui fazer treinamento de inteligência emocional, Sim. fui olhar para dentro. A maior parte dos empresários que a gente ajuda é exatamente esse é um dos pontos de maior Crucial, né? transicionamento de mudança, que é quando ele descobre quem ele é. Mas fala um pouco mais pra gente sobre essa coisa de posicionamento, de autoralidade. Fala isso pra gente, eu acho que isso é muito legal, muito bacana. Isso é muito importante pela questão de que a gente vê muitas pessoas querendo agradar todo mundo. E é um clichê, mas é verdade, quem quer agradar todo mundo não agrada ninguém. Então é importante que você tenha o seu perfil definido, porque você vai se conectar com as pessoas certas. Essa conexão é que importa, certo? Eu sempre brinco brinco não, é uma coisa muito séria, talvez seja. Existem várias empresas vendendo sapato, Tá. certo? Mas eu gosto de um determinado tipo de sapato. E eu vou comprar aquele tipo de sapato. Por mais que você insista comigo em comprar um outro tipo de sapato, eu não vou comprar. Por que você não vai comprar? Porque aquele sapato não me identifica. Eu não me identifico com aquele sapato. Ah, mas João usa aquele sapato. João usa aquele sapato. Eu não. Então, quando você tem essa certeza do que você gosta e do que você quer, não tem como você não estar conectado com o certo. Então é preciso que as pessoas parem com isso. E a gente vê muito isso no mundo da moda, né? As pessoas querem vestir a mesma roupa que o outro, porque lançou uma moda. Às vezes aquela moda não é adequada para você. Não faz sentido. Não faz sentido para você, ou não combina realmente com você. E você sabe por que não combina? Porque você já se conhece. Perfeito. E o marketing é isso, a gente tem que conhecer a nossa empresa, a gente tem que conhecer o que a gente oferece e saber que as pessoas que entendem o que a gente oferece vão chegar até nós, de um jeito ou de outro, mas vão chegar. Os que não chegaram não entenderam. Se tiver alguma forma da gente mudar o nosso jeito de falar para captar novas pessoas, a gente vai fazer isso. Legal. Porque melhora o posicionamento. Mas não se sinta obrigado a fazer isso para agradar todo mundo. Perfeito, perfeito. Entende Muito o bom, que eu quero muito dizer? bom, muito bom. Então, assim, é você selecionar sem forçar. Você acha que algumas pessoas têm dificuldade de fazer isso porque, no fundo, assim, as empresas ela têm medo de perder clientes? Nossa, como assim eu vou me posicionar? Como assim eu vou falar só para um público? Como assim eu vou vender só para poucas pessoas? Eu quero vender para todo mundo. Não vai vender. Não vai vender. Porque se fosse assim, só existiria um tipo de empresa, um tipo de marca. Não haveria concorrência, que eu também não vejo como concorrência. Eu acho que é um contribuindo com o outro. Afinal de contas, uma empresa não consegue abraçar tudo, né? Ela precisa ter o grupo dela, ela precisa ter o tipo de público dela. Então, não tem A como. tribo dela, A né, tribo digamos dela. assim, é. Então, assim, a marca X agrada X grupo, a marca Y agrada Y grupo. E a gente tem só que entender isso. Então, você está me dizendo que assim, o bacana para o empresário, vamos transformar isso num conhecimento acessível para a turma. O que o empresário deve fazer? Ele deve conhecer, antes dele sair anunciando, se posicionando, construindo conteúdo, fazendo conteúdo. Primeira coisa, ele tem que determinar quem é o cliente ideal dele. No caso, o ICP, ele, quem é o público para o qual ele vai falar. Não adianta eu vou vender hambúrguer para um público, sei lá, vegano, né? É um Não vai público... vender. O público é vegano e eu estou tentando vender hambúrguer de carne bovina. Não faz sentido. É o público errado, uma oferta boa para o público errado não converte. Não vai dar para vender, não faz sentido. Não vai vender. Você não vai vender short curto para pessoas. Claro que tem pessoas que compram, mas não é a maioria. A maioria de pessoas, mulheres com idade acima de 40 anos, talvez não seja a prioridade dela comprar um short curto. Perfeito. Mas uma jovem, sim. Então, o que adianta você insistir em querer vender o short curto para uma pessoa que já não tem, se identifica mais com aquele tipo de roupa? É isso que eu falo, a gente precisa saber com quem estamos conversando. Então, muitos dos empresários, eles querem vender, vender, vender e vender.
Mas você quer vender para quem? Quem é que quer comprar de você? Você já sabe e às vezes não sabe. Boa parte, eu também acredito Não que boa sabe. parte não tem clareza, diga assim, Não tem quem é o clareza. público, porque essa ânsia de, cara, eu quero vender para todo mundo. Cara, quem quer vender para todo mundo, Não vende para vende ninguém. mal, inclusive. E às vezes, assim, o grande problema da venda pode estar exatamente aí. Você não consegue construir um conteúdo específico, uma linguagem específica, com vocabulário específico. Mas fala mais pra gente sobre posicionamento. Eu acho que Vou isso é dar uma um exemplo coisa aqui super legal, da minha assim. própria O empresa. que a galera erra, como é que É. você tem feito também? Manda ver. Eu tenho- tenho certeza tenho- que a turma quer saber sobre isso. É, Manda aí. tem nichos que eu não trabalho na minha empresa. Eu Ah, não que vou dizer legal. aqui para vocês não ficarem tristes. Mas tem nichos que se chegar até a mim, procurando uma ajuda, Pedindo um orçamento, por exemplo. eu já vou logo dizer ou indicar uma outra empresa e falar, não, aqui nós não trabalhamos com esse nicho de empresa. Por quê? Eu tenho a minha justificativa. Pronto, mas isso não quer dizer que aquele nicho não é bom. Mas a minha empresa não se identifica com esse tipo de nicho. Foi uma decisão estratégica É uma sua decisão, de isso. não trabalhar com aquele. Exato. Eu selecionei os nichos. Interessante. Por que eu selecionei? Porque eu passei por alguns desses nichos e vi que não era o perfil da minha Cliente ideal. de cliente ideal. Então, o que você está dizendo aqui também, de alguma maneira, você errou um pouco nisso, né? Claro, Comecei, vou vender, eu quero vender para todo mundo. Quem aparecia, a gente pegava. Legal, legal. Quem aparecia, a gente pegava para trabalhar. Chegou um momento, ainda bem, eu falo até hoje, que ainda bem que os nossos contratos iniciais eram de até 3 meses só. E quando dava 3 meses, eu conseguia Foi uma bênção, né? acabar o contrato. Né? Hoje não, hoje a gente faz contrato mínimo de 6 meses. Mas antes eram 3 meses. Imagine, 3 meses sofridos. Pra gente era sofrido. Pra mim era sofrido. Porque eu não estava me identificando. Então o que a gente precisa é fazer o marketing, eu até coloquei esses dias, verdadeiro. O que eu quero fazer? O que significa o marketing verdadeiro? O que eu quero? O que minha empresa quer? Qual é a mensagem da minha empresa? O que eu quero passar para as pessoas? Toda empresa ela tem uma mensagem. Às vezes o empresário ele não sabe, mas ele tem uma mensagem. Até pelo tipo de produto que ele vende, ele está passando uma mensagem. E essa mensagem chega a determinadas pessoas. Não vai chegar a todas. E ele só precisa ter consciência de que aquela mensagem é direcionada para aquelas pessoas. E tá tudo certo, e tá tudo bem. Porque vai existir uma outra mensagem que vai atingir outras pessoas, mas tem uma outra empresa que passa essa mensagem. Mas não é a minha. E tudo bem. Então não adianta eu querer abraçar tudo. Quando a gente começa, a gente ainda não tem ainda a experiência. E é normal quebrar a cara, é normal errar. Certo? Eu ainda erro. Vender para pessoas erradas às vezes. Às vezes a gente ainda erra numa estratégia, em alguma coisa, não devia ter aplicado essa estratégia. Isso é legal você falar isso, porque às vezes as pessoas olham de longe e falam assim, caramba, Tá aquela tudo certo. doutora, não é possível. Aquela erramos. doutora elegante daquele jeito, não é? Tem um negócio que ela tem, não é possível que você erra. Erro. Isso é legal para humanizar a turma que está escutando, gente. Todo empresário, ele comete erros sim. Só que é claro, em cada nível que você está, os erros são diferentes. Às vezes a filosofia assim, nossa, agora eu erro mais rápido, corrijo mais rápido, tenho um pouco mais de clareza. Por isso que você busca ajuda, a gente busca ajuda. Eu digo que o acerto, ele existe porque teve erro. Muito bom. Depois que você errou, aí você consegue acertar. Porque você já sabe pelo menos que aquilo não é para fazer mais. Pelo menos ele já eliminou a coisa. Então o acerto ele vai chegar quando você, através do erro, chega o acerto. Então, às vezes que eu errei e que eu ainda erro, é para eu parar e refletir e ver o que eu posso fazer para melhorar. Já sofri muito por errar. Eu falo que as pessoas falam, você não tem que levar em consideração o signo, mas o meu bate muito comigo. Eu sou muito exigente comigo. Então, quando eu erro, eu sofro muito. E esse sofrimento faz com que eu tenha que arrumar um jeito de resolver. De dar um jeito de deixar E aquilo não sai da minha cabeça. E o jeito de resolver é onde eu vou chegar no acerto. Demora, às vezes, demora muito, muito. E aquela vontade de desistir vem, não vem? Sempre vem, Porque eu não estou conseguindo, eu não estou conseguindo. Então, eu sei que isso acontece com muita gente. E muita gente não quer falar que acontece isso, porque se eu falar isso, eu estou dizendo que eu sou fraca. É uma demonstração de fraqueza. Não é. Não é fraqueza. Quando você continua insistindo, não é fraqueza. Verdade. É fraqueza quando você para. Não é fraqueza. Porque no dia que você para cansado,
e acorda e fala, não, eu vou continuar. Você só parou porque cansou, mas você está disposto a continuar, está disposta a continuar. Então, é uma fraqueza para quem não está enxergando a luta daquela pessoa, não está enxergando até a própria luta. A própria luta. Então, nós que somos empresários e empreendedores, nós lutamos todos os dias. Todos os dias. Existem vários tipos de lutas. E a verdade, né, Cris, que assim, não é simples, não é fácil realmente. E o empresário que nunca pensou em desistir, talvez ele não fez coisas grandes o suficiente, ou não sonhou grande o suficiente, ou não executou alguma coisa. Porque realmente todo mundo que está executando e fazendo coisa, testando, errando e fazendo, às vezes passa, puxa, caramba, será que faz sentido reavaliar rotas? Então, realmente, empreender é difícil mesmo. Para quem está nos escutando, gente, é difícil mesmo. Por isso que esse podcast existe, para te inspirar, para trazer histórias reais, né? Você podia estar chegando aqui maquiando, não. Tô dizendo a real, gente. Não é simples, não é fácil. Mas você falou uma coisa muito legal aí para retomar para a turma. Não é fraqueza. Fraqueza é você não continuar, né? Foi isso que você falou, não continuar. Então vai ter erro, você vai pensar em desistir, mas, cara, continuar, insistir, persistir até o final é o que faz toda a diferença. Eu vou falar uma coisa aqui que para mim é muito importante, é muito relevante. Quando eu comecei a mexer com marketing, muitas das vezes eu estava fazendo alguma coisa, ou até em casa com a família, ou quando eu viajava, as pessoas da minha própria família me criticavam e falavam, né? O que tá fazendo? Não fica fazendo isso aí pra quê? Não serve pra nada. Hoje, na verdade hoje não, no dia que eu escutei da minha mãe, ela falar, deixa ela que ela está trabalhando, Uau. Eu falei, ganhei. As coisas mudaram. Eu ganhei. Não, eu ganhei um prêmio agora. Legal. Porque a minha mãe, ela já tem uma certa idade, e ela falou, deixa ela estar trabalhando. É o trabalho dela. Até então, meu trabalho era professora da universidade. Compreendeu? Eu falei, não, eu consegui fazer as pessoas que eu amo entender o que eu estou amando também. Legal, muito bom. Isso para mim foi fantástico. Quando eu vi o meu filho entrar na história, a fazer parte do que eu estava fazendo, falei, bom, está acontecendo alguma coisa aqui. Não é só a questão de ter que fazer algo para poder melhorar a situação de família, da família em si. Não, não é isso. Melhorar psicologicamente também a própria família, as pessoas que estão próximas a você, a influência que você está causando positivamente. Do bem, exatamente. Eu vou ajudar minha mãe porque ela está precisando de mim. Quando eu escutei isso, quando eu vejo meu filho fazer planilha para mim. Que bacana. Eu acho que isso aí para mim é um prêmio. Bacana, hein? Não é um prêmio? Para mim é um prêmio. Então eu falo para as pessoas, não desistam. As pessoas dentro de casa, mais próximas de você, vão te criticar. Mas levanta a cabeça e tenta mostrar o que você está fazendo. Devagarzinho vai chegar a hora que vão entender. E principalmente quando o resultado começa a chegar, né? Algum resultado, em alguma medida. Porque assim, as pessoas elas podem não concordar com você, elas podem não gostar do que você está fazendo, pode parecer estranho o que você está fazendo. Às vezes as pessoas não sabem nem o nome do que você está fazendo. Não. Mas quando existe algum resultado ali, as pessoas não podem ignorar. Não. Opa, caramba, nossa, olha o que ela fez. Nossa, essa mulher tá muito blogueira aí. No começo é assim que vão falar. Não, que blogueiragem é essa? Essa doutora agora tá muito blogueira. Que isso? Que negócio é esse? Que bobeira é essa? Que doideira é essa? Então, pessoal, acontece com todo mundo. As pessoas não compreendem. E principalmente, porque a maior parte das pessoas, principalmente família, amigos, os pares, as pessoas querem que você se pareça com elas. Então, quando você faz uma opção fora dessa caixa, dessa bolha, é naturalmente que as pessoas queiram te segurar. Então, por isso, às vezes, a crítica, a não compreensão. E tá tudo bem, só continue fazendo. Continue. Assim, por isso que o senso de sentido, de propósito é muito importante. Assim, não, por que eu tô fazendo isso? Cara, poxa, eu tô fazendo, é um negócio, eu quero aprender, eu quero ver até onde vai, eu quero desenvolver uma nova skill, poxa, eu quero desenvolver um novo serviço, um novo produto, quero colaborar, contribuir. E você falou uma coisa muito bacana, que é sobre cada empresa ela tem uma mensagem. Essa mensagem, também cada empresa ela tem um DNA, ela tem uma razão de ser, ela resolve um tipo de problema. Sim. Falta de consciência disso desidrata o empresário. E quando ele entende isso, quando ele lembra disso, isso inspira ele também. Parece ser palavras bonitas, mas no final das contas, é isso que sustenta o dia a dia. Claro que no final o que importa é resultado. Mas para você ter resultado, você não pode parar. Mesmo dia que você quer parar, mesmo dia de dor, dia de angústia, dia de cansaço. Se tiver cansado, para, descansa, volta.
volta e faz de novo. Porque é engraçado que dentro de negócio, um monte de coisa pode estar dando errado, mas você precisa de uma só que dê certo. É uma só que dê certo. Isso muda tudo e faz valer a pena todos os dias de angústia, dor que você pensou em desistir. Então, por isso que é tão bacana, por isso que esse ambiente elástico, né, você inspira seu filho, a família, todo mundo começa E a pessoa que, se render ao que você está fazendo, se fosse naturalmente. tão E te ruim inspirar. assim, não tinham tantas empresas, né? Com certeza, com certeza. Não é tão ruim assim. Não, é muito legal. Então, é uma energia diferente. Diferente. Eu acho que é uma energia diferente, é uma coragem diferente, é um jeito de lidar com a vida de forma diferente. E as pessoas que, eu falo que todos os empresários, eles buscam muito a força de Deus, né? A força divina, Sim. para se apoiar nisso, para conseguir entender o propósito dele. Aham. Porque um líder, ele está mudando vidas. Você muda vidas quando você traz pessoas para trabalhar com você. Com certeza. Você muda a vida daquelas pessoas. E talvez você não perceba, mas uma palavra que você disse naquele dia pode ser a mudança de vida de alguém que trabalha com você. Profundamente. Não é isso? Sim. Então a gente tem que começar a entender isso, que o nosso papel como ser humano, acima de tudo, ser humano, é muito, muito grande. É muito profundo. E você falou uma coisa, Cris, muito legal, que assim, o empresário, e quando o negócio dá certo, você pensa assim, ó, o negócio, são as pessoas que trabalham na empresa, então essas pessoas têm trabalho, eles se inspiram com o líder, uma pessoa que, pô, é indesistível, né, que batalha e continua, então inspira. Segundo, as empresas, elas pagam imposto, ela gera riqueza para o Estado, ela gera riqueza para a família. Então, assim, é um ciclo de prosperidade muito interessante quando um negócio dá certo. Não importa o tamanho do negócio, né? Não importa o tamanho do impacto que ele gera, é muito grande, os negócios são muito grandes. Hoje a gente tem mais de 21 milhões de CNPJs, mais ou menos no dia da gravação desse podcast. Então, assim, 80% deles são pequenas empresas que empregam a esmagadora maioria da mão de obra empregada no país é por essa turma, gente pequena, inclusive a gente indesistível mesmo. Muita gente olha, uma outra coisa importante, muita gente olha às vezes para o pequeno empresário que é esse cara assim que é indesistível, mas a média salarial dos pequenos empresários é de R$3.000. Sabia disso? No final do que sobra ali, Entendi. assim. Então, muita gente olha e fala assim, pô, mas aquele empresário tá rico, aquele não sei o quê. O cara às vezes está gerando uma riqueza em torno dele, mas ele está continuando porque ele acredita que a parada vai andar. E realmente precisa de um produto, um serviço encaixado, uma lógica, uma estrutura dentro de um ecossistema para isso fazer toda a diferença. Então, assim, realmente são guerreiros. É gente guerreira, é gente que emprega, é gente que abre postos de trabalho, é gente que enfrenta carga tributária desumana, é gente que enfrenta realmente um ambiente inóspito no país e continua fazendo. Então, realmente, o empresário ele é gigante e por isso que esse podcast existe, para inspirar essa turma, para dizer, olha, não desistam, lá na frente a conta fecha, faz sentido e vale a pena. E todo pequeno empresário ou empreendedor, ele quer ser um grande Sem empresário. dúvida. Senão ele não continuava. Sem dúvida. E tem que querer mesmo. Tem que querer. Porque se não tiver ambição, Tem cara, que querer, esquece. tem que querer. Exato. Tem que querer ter essa ambição saudável, precisa Sem ter, dúvida. precisa ter. Agora, o jeito é continuar buscando ajuda. Eu vou continuar insistindo nisso, gente, porque você não vai conseguir fazer nada sozinho. Não vai. Isso aí é muito real. É extremamente real. Não vai conseguir fazer sozinho. Nós precisamos de pessoas. Gente que caminhou mais que a gente que Ou que queira caminhar ou junto. que queira caminhar junto, ou gente que às vezes chegou onde a gente quer chegar, Isso. mentores, professores, gente, e existe uma infinidade de possibilidades. Exato. Então, assim, você que está nos escutando e às vezes não sabe ainda, a Visio, a gente tem uma mentoria 5X, que é para justamente pequenos empresários, quem quer dar um salto, profissionalizar, a gente trabalha com educação corporativa. Então, você que quer profissionalizar a sua liderança, a sua gestão, poxa, eu quero recrutar melhor, eu quero formar líderes, é isso que a gente faz dentro de uma mentoria, né? Sem dúvida nenhuma, Abrir mente, né? Abrir mente, Abrir a mudar o comportamento do empresário. Abrir a mente das pessoas. O que a gente percebe, Cris? Que geralmente o resultado do empresário está limitado realmente ao próprio empresário, a Sim. cabeça, a maneira dele pensar. É o que você falou, por exemplo, no que você contou aí, você falou, você mudou muito internamente quem você é. Para você se expor, construir uma marca, construir um negócio, oferecer serviço, topar errar, você tem um lugar de segurança absurdo e de repente você está abrindo um outro braço na sua vida, né? Assim,
a hora que todo mundo, de repente, no seu lugar, iria pensar em ficar mais tranquila, de boa. Cara, de boa, não tô precisando de grana aqui, de boa, tal, enfim. Já tô rica mesmo, tá? Amém, Senhor. Amém. Mas assim, você buscando mais problema, mais trabalho, mais desafio. Isso, cara, deixa você como sabe assim, uma pessoa que tá recomeçando tudo. Isso é muito legal. Eu tenho um objetivo, Isso é muito né? legal. Eu tenho um objetivo muito claro dentro de mim. E esse objetivo é o que me dá força todos os dias para continuar. É um objetivo muito maior, talvez nunca falei, eu não sei se eu vou falar, mas é um objetivo muito maior. Eu tenho esse objetivo e eu peço a Deus todos os dias que eu fique viva para ver esse objetivo sendo alcançado, e é o que me faz sempre estar buscando novos conhecimentos, o que me faz estudar mais. Eu não paro de estudar, eu não paro de estudar. Eu continuo estudando, eu continuo aprendendo, eu continuo conversando com pessoas, eu continuo estando em ambientes bons para conversar com pessoas, para entender melhor. Pagando caro, eu sei disso, pagando caro às vezes. Curso. E caro, né, Cris? Às vezes as pessoas acham assim que... Cara, como é que ela chegou nos resultados que ela chegou? Ela pagou caro, inclusive, pra gente ensinar ela algumas coisas, não é isso? Sim. É mentoria. Você tem que pagar pessoas que já passaram por aquilo, as pessoas que já tiveram no processo. Não é que elas vão facilitar para você, mas você vai compreender melhor o seu. Sim, sim, sim. Não pense que quando você paga uma mentoria, o mentor vai fazer por você. Você precisa compreender o seu processo para fazer bem feito, assim como ele já fez o dele. Sim. Ou que ele está fazendo o dele também. É um método, erro, tipo assim, o erro, cara, onde é que esse cara errou? Ele vai me ensinar a não errar, encurtar o caminho, um método que ele vai me entregar, um frame, mas você vai ter que executar. Mas a gente tem o nosso próprio. Sem dúvida, sem dúvida. E que ninguém vai fazer por você, ninguém vai te salvar. Não. Quando a gente está falando de buscar ajuda, é porque sem ajuda você não acelera. Não. Sem ajuda é uma certeza, você não vai crescer. Sozinho, na tentativa e erro, não vai chegar. Se chegasse, você já teria chegado, você já não teria todos os resultados que você gostaria. Então, assim, por isso que é fruto. Eu também investi muito em conhecimento, em estourar nossas bolhas, em buscar mentores, gente melhor que a gente que chegou onde a gente admira e gostaria de chegar. E assim, investindo uma quantidade de dinheiro desproporcional. De que aspecto? Poxa, eu poderia estar comprando carro, imóveis e tal, a gente investindo em educação o tempo todo. E o que é interessante? O que eu penso? E algumas pessoas, às vezes, quando chegam, né, na mentoria 5X, mas isso é caro. Aí eu pergunto, cara, você já fez isso? Não. Você está comparando com quem, então? Com quem, Com quem que você está comparando? Caro comparado ao quê? E aí é importante, porque quando a pessoa pensa, tá, vamos lá, educação corporativa, né, mentorias, é caro. Imagina a ignorância. Quanto que você perde anualmente? Quanto que você perde no custo de oportunidade por não saber algumas coisas? Então, assim, tudo que você fez e investiu, gerou para você inteligência, negócios, network, né? Te fez ter acesso que jamais você teria sem esse tipo de esforço, digamos assim, né? Hoje eu faço parte de comunidades dentro do próprio marketing que não tem explicação o poder de estar dentro dessas comunidades. Onde você conversa com pessoas que você não as conhece fisicamente, mas já as conhece de tanto que a gente discute sobre o mesmo assunto, porque a gente está buscando uma solução para aquele assunto. Então eu acho que isso não seria tão... Não é que é fácil, não seria tão provável se eu não estivesse no ambiente certo com as pessoas certas. Então, se eu estivesse sozinha, tentando fazer sozinha, eu não ia conseguir. Você não teria chegado onde é que você chegou. Muito provavelmente. E aonde eu quero chegar. Sim. E ainda quero chegar. E é o que você falou, eu tenho um objetivo. Tenho, é que eu ainda quero chegar. Você não vai compartilhar aqui agora, tranquilo, mas tá tudo bem. Mas é alto, provavelmente isso é grande. Sim. Provavelmente isso é alto pra caramba. Resumindo, assim, simplesmente, resumindo, eu quero só chegar na empresa. Entendeu, né? Entendi. Não vou estar lá. Só quero chegar para saber como é que estão as coisas. Quer deixar ela rodando impecavelmente. Mas eu não tô lá. Automaticamente, deixar ela autogerenciável. Vou estar em ququalquer lugar, mas eu não vou estar lá. Legal. Mas vou estar sabendo de tudo, mas eu não vou estar lá. Legal. Por quê? Eu já tive muito lá. E vai chegar a hora que eu não preciso estar mais lá na operação. Sim, perfeito. E esse é o sonho, e sei até quem tem que estar lá. Eu já sei quem vai ter que estar lá, vai ter que passar por isso. Legal. Por quê? Porque é algo que se eu posso construir, eu vou construir. Claro. Fácil não está sendo, não é fácil. Não está sendo fácil. Mas eu sei que eu posso. Porque eu já passei por fases e que eu superei essas fases e eu sou capaz de superar outras.
Entende? Entendi, perfeito. Então, a gente vai chegar. E A esse é o gente vai motivo de chegar. você continuar estudando. Quando você fala, eu continuo estudando, eu continuo É. saindo do lugar, aprendendo coisas diferentes, é justamente porque você tem esse grande macro objetivo. Sim, Perfeito. porque para que eu ensine, eu preciso saber primeiro. Uhum. Então, eu comecei a estudar a questão da inteligência artificial, que a gente comentou antes. Quando eu vi que isso chegou, falei, não, isso aqui eu tenho que estar dentro disso aqui, eu preciso entender. Eu saí procurando quem São os estavam melhores os nisso. melhores nisso, e fui entender o que era realmente a inteligência artificial. E eu via as pessoas brincando de IA no Instagram, e parecia que só existia o tal do chat GPT, né? Eu fui entender, não é isso só. Tem coisa macro aqui, tem coisa maior. E, na verdade, a gente já vivia isso, já vivenciava isso, só não entendia. Sim, perfeito. Nós estávamos Perfeito. vivenciando isso e não entendíamos. Hoje, graças a Deus, eu entendo que os processos dependem realmente da inteligência artificial, mas fomos nós que criamos isso. Perfeito. A nossa inteligência é maior. Vamos ter certeza do que eu disse certo. Somos inteligentes demais. Por isso criamos a inteligência artificial. Perfeito. E as pessoas estão confundindo. 100% a inteligência artificial ela é um modelo replicado do nossa mente. cérebro humano, né? E é mega inteligente. Muito. E de possibilidades infinitas. Nós somos absurdamente inteligentes. Perfeito. Muito bem. Eu acho que faz todo sentido. E entender sobre IA, assim, acho que nesse ano, né, que a gente está gravando o podcast nessa data, é um ano de transição mesmo. Então, entender, aprender, usufruir, porque isso não é sobre o futuro, isso é um presente, quase passado em algumas realidades. Porque não aprender isso de fato, talvez não explorar, aplicar nos negócios, achar que é só inteligência generativa, né? Assim, sem as múltiplas potencialidades. Estou sabendo também que você já vai lançar logo um negócio bacana, né? Assim, para a turma. Na verdade, eu comecei a estudar inteligência artificial pensando nas empresas, sempre pensando nas empresas, depois acaba voltando para mim. E aí eu percebi, fui convidada para falar sobre inteligência artificial na área de conhecimento, onde eu tenho um pós-doutorado. Eu falei, vou falar sobre inteligência artificial, vou falar por falar. Eu fiquei pensando o que eu poderia fazer de diferente. E o convite veio desde o ano passado e aquilo ficou na minha cabeça. Eu não queria dar uma palestra, eu não queria só dar uma palestra. E por incrível que pareça, eu sonhei com o que eu vou lançar no dia 29 de junho. Legal. Eu acordei com o pensamento e disse, e se eu fizer isso? Será que tem como? E aí eu fui começando a construir no papel, vale ressaltar, desenhando. tá? Escrevi no papel primeiro, foi no papel, para depois se tornar um programa de IA. Então, Legal. Primeiro foi o papel, tá? Primeiro tá no papel, e o papel tá lá. Onde eu construí a ideia. E essa ideia veio, eu falei, eu preciso agora colocar essa ideia no programa, como funcionaria. De que jeito eu posso testar, como eu posso fazer. E aí eu fui fazendo, fui mexendo, tirando dúvidas, trazendo pessoas para perto também, até que um dia eu falei, não, eu preciso de mais alguém nesse processo. E na hora que você chama mais alguém, você precisa encontrar alguém tão louco quanto você. Essa é a verdade. E aí eu encontrei uma pessoa tão louca quanto eu, e que falou, não, eu acho que isso aí dá certo, isso aí é meio louco, mas... Eu falei, bom, se você achou que é meio louco, é isso mesmo. Estamos certo, no caminho certo. Tá no caminho certo. E são os loucos que fazem as coisas acontecer. E diz a sabedoria popular, né, Cris, que empreender é um ato de loucura também, que é um monte de gente sem ter certeza do que vai dar, correndo um monte de risco, bota a cara, com muito coração, e transforma um monte de vida. Que bacana, parabéns por esse projeto seu aí. Então, já vai ser lançado e um monte de gente vai se beneficiar disso. Eu tenho certeza que é um produto de muito valor, sem dúvida nenhuma, né? Sim, porque é uma dor. É como se eu estivesse resolvendo uma dor de empresários frigoríficos. Eu vou trabalhar, isso é destinado para indústrias que trabalham com carne. Eu vou começar com os pequenos animais, pequenos ruminantes, mas isso vai ampliar com certeza para bovinos e outros tipos de animais também. Porque a interpretar a qualidade de carne, eu sei que é algo bem difícil, porque há uma correlação entre todos os parâmetros. Um parâmetro sozinho não se explica, não explica a qualidade. Então a gente precisa de todos eles. E isso gerar um relatório no final, gerar uma decisão para o empresário, para o dono de um frigorífico, uma decisão para o produtor, uma decisão para quem estuda sobre isso. É muito importante.
Show de bola. É muito, inclusive, de valor, né? Como eu tô De falando. valor. Então, parabéns por isso. Ou seja, você aprendeu sobre, trouxe o que tem de melhor dentro da IA, né? Gerou um valor nisso com base em todo o seu saber, seu conhecimento acumulado na academia, seus anos de estudo, produção de ciência, inclusive, né? Uhum. Uma cientista também que produz ciência, pegou esses dados, juntou dentro de uma solução, Isso. empacotou isso, trouxe gente doida para ajudar, né? Parceiro, E, sócio aí para poder e gerar esse projeto. é importante deixar claro que só surgiu o programa porque já foi feito algo antes mesmo da inteligência artificial. Então, Uhum. a gente precisou ter os estudos anteriores para conseguir alimentar os agentes de IA que fazem parte deste programa. Então, esses agentes, eles foram treinados, eles são treinados por mim, são treinados para poder ter a inteligência para responder. E esse treinamento só existe e só existiu porque um dia a gente estudou o crescimento desses animais, porque um dia a gente avaliou a carcaça desses animais, porque um dia a gente avaliou a qualidade do corte e da carne desses animais. Isso foi feito sem IA. Isso foi objeto de observação, tem Sem IA. processo, pesquisa, né? Então, vale ressaltar isso. Foi sem IA. Legal. Então, a IA, ela entrou pegando o conhecimento que já existe para facilitar Muito para bom. os próximos. E isso acho que tem uma sabedoria aqui que é coisas valiosas grandes, às vezes você não faz da noite pro dia. Você precisa de um saber, de um conhecimento, você precisa, né, se munir daquilo que você já fez, inclusive no passado, ou outras pessoas fizeram de repente num outro contexto. Mas coisas valiosas, grandiosas, elas levam tempo mesmo, não tem Sim. jeito. Parabéns por isso, Cris. Muito bom. Isso mostra mais uma vez realmente assim sua pulsão empreendedora, sua vontade de fazer novidade com inovação, né? Trazendo inovação, um produto novo dentro do seu ecossistema de negócio, né? Que você está fazendo aqui. Muito bacana mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta. Chega uma hora que todo convidado está aqui, eu trago alguns pingas-fogos também, né? Assim, mais rápido, algumas coisas para te fazer pensar e eu queria que você lembrasse aí qual foi. Vamos lá, duas coisas eu vou te perguntar, uma por vez, obviamente, né? Tô aprendendo também, gente, tá? A ser um melhor entrevistador. Então, vocês que estão aqui, tenham paciência comigo. Todos os convidados que vêm aqui são muito elegantes, é gente muito bacana, importante, né? Que geram valor de verdade. Então, eu tô me preparando cada vez para poder extrair o melhor de cada convidado, tá bom? Então, é isso. Tô mostrando minhas costelas quebradas também do lado de cá, tem alguém sendo formado e a gente quer fazer o melhor para quem tá aqui, gerar Com valor certeza. de verdade e honrar quem fica até o final, honrar quem passa aqui 50 minutos, uma hora assistindo esse conteúdo. Mas vamos lá. Tem alguma ideia sua que você... Qual foi a grande ideia, assim, sua mudança de ideia dos últimos um ano e meio ou dois? Tem alguma coisa que você acreditava muito, que você parou de acreditar, que você parou de pensar e agora pensa de maneira diferente? Alguma coisa que você lembre e que gera um impacto na sua vida, nos seus negócios, enfim. Alguma ideia que você lembra assim, nossa, isso aqui pra mim era uma certeza e hoje eu mudei de ideia. Alguma coisa que você lembra? Eu, eu não consigo. Vou tentar. São várias coisas, mas eu vou pegar no algo mais conciso, assim, que é sobre a questão de. Eu não sei o que é medo. Eu tinha medo de algumas coisas. Hoje eu falo que eu só preciso ser desafiada para eu conseguir chegar onde eu preciso chegar. Então isso mudou muito, a minha mente mudou em relação a isso. Eu precisei muito educar os meus pensamentos. Então hoje nada me. Eu sempre fui um pouco mais certa de algumas coisas, mas é muito difícil hoje me convencer do que não tem algo concreto. Eu não consigo ficar no algo muito raso, entendeu? Eu preciso entender eu preciso dos porquês. Então hoje eu busco muito isso. Isso mudou muito a minha cabeça. Eu não aceito, porque a gente está muito sujeito ao que está na rede social. A gente vê muita frase, muita mensagem, muito isso, muito aquilo. E a gente precisa ter esse feeling, sabe, de saber o que realmente importa pra gente. O que realmente eu quero. Quais são os meus reais valores. E eu sou muito hoje muito concreta em relação a isso, mesmo que doa um pouco até em mim mesma.
mas eu preciso disso. Isso me dá força para continuar fazendo o que eu quero fazer. Muito bom. Muito Não é bacana. fácil, não é fácil. Porque nós estamos no meio de coisas, nós estamos no mundo da internet das coisas. Ontem, eu vou dar um exemplo recente, meu pensamento. Saiu a final da Copa do Mundo, não foi? Aí tinha Espanha e Argentina. E logo depois começaram as críticas sobre a Argentina. Eu não me vi ali. Eu não me vejo fazendo a crítica em relação à Argentina. É um time excepcional como a Espanha, como qualquer outro time excepcional. Por que criticar a Argentina? Porque perdeu? Quem somos nós? Que tipo de poder é esse que a gente tem de menosprezar uma história de um grupo de pessoas simplesmente só para dizer que bom que a Argentina perdeu? Então isso não entra em minha cabeça mais, sabe? Não consigo corroborar com isso, com esse tipo de pensamento mais. Me incomoda um pouco estar no meio de pessoas que dão risada de quem perdeu. É como se você também pode perder. E aí? Uhum. E se for você? Todos vão perder em algum momento, E se for né? você? Como é que vai ficar? Sabe? Então, hoje não é uma virada de Não é um chave lugar que te muito. deixa confortável, né? Não me deixa Muito bom. confortável a crítica em relação ao outro, se eu não tenho uma solução para o outro. Eu não tenho uma solução para te dar. Por que eu estou te detonando, te criticando, se eu não tenho uma solução para você? Eu só preciso opinar se eu tiver uma solução para te ajudar. Aí eu não tenho, eu fico quieta, né? Muito bom. Então eu tenho buscado isso também para a criação do meu próprio filho. Coloco para ele isso hoje constantemente. Se não vai, por que está se oferecendo? Se você não pode, não vá, não faça. Essa é uma virada de chave, foi Muito muito bom. forte em minha Muito vida, bom. assim. Tem Isso é uns 2 recente, anos para talvez cá. 2 anos. Uns 2 anos para cá eu comecei a entender que a maldade está muito clara no que está fácil para as pessoas. Está muito fácil a rede social, você pegar o telefone e começar a falar sem ter uma percepção do que está falando. Será que aquilo que você está falando vai ajudar mais ou vai prejudicar mais? Aí é melhor fica quieto. Ops, fecha um pouquinho. Fala só o que você pode falar, o que você tem experiência para falar. Quando você vai falar com as pessoas, seus mentorandos, você vai preparado para passar para eles o que você já vivencia. Uhum. E isso é poderoso, porque você não vai para lá criar uma história para eles que não vai mudar a vida deles. Porque se você fizer isso, você não está ajudando eles. Entendeu? Perfeito. Você está prejudicando eles. Perfeito. Qual é o intuito de prejudicar as pessoas? Se você prega que quer ajudar. Entende? Então, acho que é melhor a gente mudar esse pensamento. Então, eu tenho muito o marketing digital, ele provoca muito isso, que as pessoas querem aparecer, as pessoas querem mostrar poder, as pessoas querem mostrar que estão melhores que a outra. Será que precisa fazer tudo isso? Precisa disso tudo? Vamos ajudar mais, falar uma palavra positiva, uma palavra que vá contribuir, né? Ontem Ou uma vivência sua também, às vezes uma vivência sua ajuda muito. também ajuda Muito, 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 muito. muito. Eu acho que entra um pouco naquele assim que você está falando aí. Eu tô entendendo também assim das pessoas serem mais verdadeiras, talvez, Isso. serem mais A verdade. assim, porque a verdade é um marketing muito forte, né? A verdade Fortíssimo. vende e a verdade ela se sustenta continuamente. Não é chorar na internet não, viu, gente? Pegar o telefone e começar a chorar não, pelo amor de Deus. E nem lamuriar. Tem um Em monte de gente que às nome vezes de Deus, não é isso não. chorando pitanga na Não, internet, não é né? isso não. Ah, meu namorado me Não é deixou. isso, Ah, não. eu tô com uma diarreia hoje. Não, em nome de não é isso não. Mas A verdade, na verdade, é a sua essência. Quem é o William? Então, a qualquer local que chegar, eu sei que é o William. Sim. Por exemplo, não Você postar não às vezes. precisa criar uma situação E para assim, às vezes eu identificar vou. o E eu William. entendi o que você falou, assim, às vezes cara, eu posto, por exemplo, com as minhas filhas, mas sou um péssimo pai. Sim. Né? Eu sou um pai de Instagram. Eu sou um bom marido de Instagram. Poxa, eu posto lá a fotinho com minha esposa. Ah, eu sou um bom cristão, sei lá, de Instagram. Eu acho que é mais isso que você está falando, assim, a verdade, né? No sentido contra a verdade é um muro, é uma parede do qual ninguém resiste. Tudo vai colidir contra ela. A mentira, ela vai se desfazer. Então, por exemplo, por isso que personagens, às vezes, criados, eles não se sustentam. Então, eu entendi o que você falou. É Eu acho pesado, pesado, pesa. não dá pra...
É claro que assim, Fica pesado. quem não tem condição nenhuma de gravar, comece a gravar, mesmo que para você ainda é difícil. Ah, mas eu vou fingir, não, vá forçando até o final. Mas o que eu entendi do que você falou realmente assim, é ser mais congruente, mais verdadeiro. Sim. Se não pode ajudar, para de criticar, né? Realmente se cale, se recue, porque a gente é juiz implacável das pessoas e nós somos juízes compassivos de nós mesmos, mas dos outros juízes implacáveis. E é preciso entender que a gente está ali também querendo melhorar. Sem dúvida. Então, quando você faz algo e você depois olha, você falou que você depois que faz, você vai verificar como está. Se está do jeito que você imagina que deveria estar. Uhum. Isso faz com que você faça o próximo melhor do que o primeiro, o segundo melhor que o terceiro melhor que o segundo e por aí vai. Porque nós temos essa capacidade de nos avaliar também. A gente precisa ter esse olhar crítico em relação a nós. Então, eu acho que a gente tem que ir melhorando a cada dia, mas não deixar de fazer. Sendo perfeito. Não deixar de fazer. Não ficar estagnado pela falta de recursos, assim, olha, eu não tenho todos os recursos, então eu não. Faça, sai do lugar, melhore no caminho, né, Cris? Vá melhorando. Não tenho todas as estruturas, não tenho todo o preparo, não tenho... Cara, comece e melhore no caminho. Não é porque o feito é melhor que o perfeito, é verdadeiro, mas não quer dizer o seguinte, não faça as coisas na minha boca. Comece e melhore no caminho. Vá melhorando. No caminho. Vá incrementando mudanças, peça feedbacks. Eu acho que é uma coisa muito importante. Sim. Quando a gente se abre a feedbacks, né? O feedback, o retorno, a devolutiva de pessoas que entendem, pessoas que podem... Pessoas verdadeiras. Verdadeiras. Não assim, eu vou pedir feedback porque eu tô querendo ganhar um tapinha nas costas, eu só quero receber elogio. Isso é uma tolice, é uma bobeira, né? O elogio, ele não e principalmente para pessoas que não sabem exatamente a sua real identidade, elogios, quando você não tem sua identidade muito definida, elogios te levam muito para cima e crítica te leva muito para baixo. Ou seja, nas duas formas eu não evoluo. Então, assim, começar as coisas, poxa, comece a fazer o conteúdo, se posicione, busque ajuda. Eu acho que as coisas que você falou são muito profundas e perfeitas aqui. Mas as pessoas puderem, façam, saia do lugar e vá melhorando. Eu acho que isso é uma coisa legal. Outra pergunta, Cris. Qual foi o melhor conselho que você recebeu de alguém que você lembra que você leva para a vida toda, para a sua caminhada? Da minha mãe. Lembra de um conselho aí de vida com a turma? Qual foi? Eu tenho 2 conselhos na minha cabeça, um é do meu pai e outro da minha mãe. Meu pai, ele sempre falou que prefira chorar pela morte do que pela sorte. Meu pai dizia isso para mim o tempo todo. Eu não conseguia entender, com o tempo eu fui entender o que ele queria dizer com isso. É forte, a frase é forte, né? O que ele quer dizer é que quando você chora pela morte, você não tem o que fazer. A situação concreta, não existe o que fazer. Você não vai conseguir trazer a pessoa de volta. Mas quando você chora pela sorte, você chora pelo tempo todo, o resto da sua vida. Enquanto você está vivo, você está chorando, que é a sorte. Ou seja, você pode procurar fazer coisas que vão te entristecer para sempre. Você vai viver triste. Então ele falava para a gente evitar fazer isso. E minha mãe, ela sempre fala que quando você estiver sofrendo, lembre da sua maior dor. Você superou ela? Então continue. Ela faz isso. Muito bom. Uma vez, foi logo depois que, quando aconteceu um fato muito ruim comigo, e esse fato aconteceu depois que meu pai faleceu. E ela chegou para mim um dia e perguntou qual foi a sua maior dor até hoje. Aí eu falei, a perda do meu pai. Aí ela disse, então essa dor que você está dizendo que é grande, não é não. Entendeu? Muito bom. Ela cria uma aferição, você se ancora numa dor. Você quer ser maior, então essa aqui, cara, supera. Não, você superou essa, tá vivendo. Por que você vai parar de viver? Força, muito bom. Então eu falo que os dois, eles sempre são muito fortes. Minha mãe é muito forte. Ecoam no seu ouvido, seu coração. Isso aí. Eu não consigo esquecer, porque são frases fortes, mas que eu lembro. Carregam sabedoria. Sim, isso aí. Muita sabedoria, porque... Para analisar, você está sentindo tanta dor sentimental, qual foi a maior e você conseguiu superar? Ela fala isso. Então você supera qualquer uma. Ela diz, você aguenta. Vai ter certeza que você aguenta. É forte, mas é real. Sem dúvida, sem dúvida. Muito bom. É real. Muito bom, sensacional. Isso é a capacidade que o ser humano tem, né? De resiliência. Inclusive, de se isso está escrito na parede da minha casa, todas as frases. É verdade, que legal. Está na parede da minha Já casa. mostrou isso nos seus redes? Hã? Já mostrou isso? A galera que te segue já viu isso por lá? Acho que já. Não tem muito tempo. Mas está escrito lá na parede, porque eu coloquei justamente para meu filho ver.
Isso é uma Ele marca, saber. né? Assim, Tá na parede legal. lá, tem 2 quadros lá, o quadro tem um quadro com essa frase dele. Muito bom. Uma aponta para resiliência, a outra aponta para sabedoria de escolha, né? Me parece que é exatamente Exatamente assim, do isso. que eu aprendi, do que você falou. E Exatamente. duas coisas importantes, uma capacidade de escolhas, de sabedoria, discernimento, né, sobre a vida. E, cara, o único objeto que você não tem para o que fazer é a morte. A morte é o Não fim. tem jeito, Mas ele antes falava. disso, a morte é só um dia, e todos os outros não, É né? porque a gente tem uma mania de falar assim, eu não vou aguentar. Não tem uma mania de falar assim, eu não vou aguentar isso. Vai sim. Você já aguentou isso? Por que você não vai aguentar isso? Isso é tão pequeno diante daquilo. E você aguentou? Por que você não vai aguentar isso? Que é menor? Ela fala assim. Legal. Ela fala desse Levanta, jeito. chore um pouco, né? Eu até brinco assim que o poeta baiano diz que o homem não chora. Na realidade, pode chorar, as pessoas podem chorar. Chore um pouco se precisar, mas precisa levantar. O choro dura a noite, né? A sabedoria bíblica diz que o choro dura a noite, mas a alegria vem pela manhã, esperança, o dia, o nascer do sol é interessante porque não importa o nosso estado emocional, realmente assim, as estações do ano sempre elas se descortinam, o sol nasce, E não é a pra vida gente, e não é pra acontece. gente deixar de sentir a dor, não é Claro que isso. não. Tá doendo, tá doendo. Mas você tem que entender que você vai conseguir passar por aquela dor. Mas sinta a dor, tá doendo. E não sei, não tem como, é inevitável você dizer que não está Inevitável. A doendo. dor é inevitável. Mas O você sofrimento precisa pode ser maior ou entender, menor. e você precisa entender que você precisa passar por aquilo. Perfeito. Então, a dor é inevitável diante de uma perda, de uma frustração, de um resultado ruim, às vezes, no negócio, de uma meta não batida, de um negócio, às vezes, que quebrou. Poxa, eu depositei todas as Sim, minhas a gente expectativas no fica, negócio, quebrou, quebrei um arrasado. negócio, uma sociedade que não deu certo, e acontece muito na vida dos empreendedores. Isso. Então, a dor é inevitável. Agora, o sofrimento, ele pode ser maior ou menor. Isso. Depende do olhar, né? Então, e ó que minha mãe não teve mentoria. Não, mas é assim, uma né? sabedoria. Mas Uma sabedoria essa sabedoria que vem de casa, ela é do alto, né? Porque exato. sabedoria não é conhecimento. Tem muita gente com conhecimento sem sabedoria. Isso é sabedoria. Minha mãe é uma costureira também, simples pra caramba e do qual eu aprendo muito também, Cris. Muito mesmo. E é interessante porque a gente faz esse caminho de volta, né? Porque quando a gente é criança, a gente admira os pais. Quando você entra na adolescência e na juventude, principalmente por estudar, minha mãe é assim, então quando a gente estuda muito, estuda bastante, né? Você chega no alto grau acadêmico ali, estudando e tal, eu amo estudo também, é um valor muito forte para mim. Às vezes a gente acha que os pais aí não tem muito para contribuir mais. E essa sabedoria, a vivência, a caminhada, cara, minha mãe traz coisas que assim, eu não vejo às vezes pessoas, doutores, acadêmicos, gente caminhada, às vezes trazendo. Então é legal, é Uma bacana. frase, uma É o palavra conhecimento aqui, né? empírico de vida, que é muito importante, ele é muito importante, muito bacana mesmo. Cris, vamos lá. O que você acha? A gente já está quase caminhando para terminar essa conversa, assim, conversa incrível e muitos insights, muito mesmo, carregado de muitos insights. Quem está até o fim está se aproveitando, beneficiando desse negócio, da sua história, da sua caminhada. Você falou de erros e acertos, negócio que você fez que não deu certo, negócio que deu certo, estudo, investimento, caminhada, sacrifício, dores, né? Perdas, superações, de um monte de coisa que você está falando aqui, legal. Quem está com o ouvido atento está diante de uma história brilhante, de uma biografia brilhante. Tem uma galera que está cheio de muitos empresários que está te escutando agora. E o que você tem para falar para eles, né? Assim, diga aí do seu coração, suas mensagens finais para essa turma de que é gente que tem grandes sonhos, que tem projetos também, né? Que a gente feita de carne e osso também, obviamente. Mas está esperando uma palavra sua agora. Você tem uma oportunidade, fala para eles, olha aí, vira e deixa sua mensagem final para essa turma, assim, para inspirá-los, o que tiver no seu coração, sem roteiro, sem programar aqui, direto ao ponto. Manda aí, eu sei que você é uma mulher que já fez coisas grandiosas, né? Assim, ocupou cargos importantes, estudou pra caramba, mas também recomeçou do zero. Novos projetos, você tem novas iniciativas, novos lançamentos, estudiosa pra caramba, mulher que já fez muita coisa, né? E continua fazendo, é imparável, né? Então, assim, nessa da sua jornada, de sua biografia, de tudo aí que você aprendeu com seu pai, sua mãe também, de seus estudos, seus erros e acertos, tudo que você fez. Eu quero que você agora sumarize isso, essa sua mensagem para essa turma que está te escutando. Vai lá, manda ver. Você pode olhar para aquela câmera, inclusive, e deixar sua mensagem final para essa turma. Eu vou usar a palavra que eu mais gosto, que é verdade. Eu acho que nós não pecamos nunca quando somos verdadeiros, seja no que for, e ter a humildade de reconhecer que está errado,
de buscar ajuda, porque não somos perfeitos, não temos a perfeição, a capacidade da perfeição. O que nós devemos buscar é fazer da melhor forma possível tudo, mas que não fiquem frustrados quando erra, não fiquem achando que é menor do que o outro porque não acertou. Alguém vai te ajudar, você pode ter certeza disso. Entregue tudo que você fizer nas mãos de Deus, que Ele vai colocar as pessoas certas, no lugar certo e na intensidade certa na sua vida. E vai tirar também as pessoas que precisam tirar, que precisa tirar. E você vai ter que entender isso. Então, eu acho que a verdade, acima de tudo, a verdade no que faz, a verdade no que mostra, e não se preocupar com o outro. Não queira ser igual a ninguém. Não existe a gente ser igual. Nós somos, cada um tem uma forma, Deus nos fez de forma única, né? Então, cada ser humano ele é único. Então, não queira ser igual a ninguém, não queira imitar ninguém, não queira ter o corpo de ninguém, a roupa de ninguém, nada de ninguém. Seja você, diante do que você tem. E pronto. E pronto. E corra atrás, vá conquistando, vá brigando, vá atrás. Converse com as pessoas certas. É o que eu penso. Eu acho que a gente precisa estar com as pessoas certas. Uau. Eu sei disso. A gente precisa. Muito necessita. Bom. Muito bom, incrível, incrível, bacana, palavras muito que faz todo sentido e eu colaboro com cada item que o Cris falou, que assina embaixo. E muito obrigado você que ficou até o final. A gente teve um papo aqui denso, né? Falando de muita coisa. Cris, eu quero te agradecer pela sua generosidade, estar aqui dividindo sua história, sua caminhada com a turma. Muito obrigado, mais uma vez. Obrigadíssimo. Eu que agradeço. Viu? Foi incrível. Porque é até uma oportunidade para a gente conseguir mostrar que não existe essa perfeição. Verdade. Que as pessoas acham que existe, né? Verdade. Ver um pouco dos bastidores da história. E tem muita coisa no bastidor que a gente muita coisa que não dá tempo. Não dá tempo de falar, mas vamos voltar outras vezes para conversar, que já fica o compromisso. E eu quero falar contigo, então, que ficou até agora. Olha que coisa bacana. Ficar até o final é poder pegar cada preciosidade que sai daqui. Isso é uma conversa, é dinâmica, é do coração, não tem script aqui. A gente vai mandando ver e com a única intenção de te ajudar, de te inspirar, de te desafiar, de catalisar, de acelerar o seu desenvolvimento. Então, você que ficou até agora, clica aí. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Manda essa conversa para alguém e deixa aqui embaixo se faz sentido para você. Siga a gente nas redes sociais, está aqui embaixo também. As redes da Cris vai ficar aqui também, tá? E saiba de uma coisa, realmente, tudo que foi falado aqui só vai fazer sentido se você pegar, reflita, mas pegue e aplique. Não precisa ser tudo, precisa ser uma única coisa. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Fica com Deus, até o próximo episódio. Deus abençoe, o melhor tá por vir. Valeu, gente, fiquem na paz. Tchau, tchau.